retornamos aos nossos temas, aos nossos estudos. Às quartas-feiras nós estamos estudando sobre a chamada diversidade dos dons. Os dons espirituais, os dons do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, os dons, a capacitação sobrenatural de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Hoje nós vamos ver mais um pedacinho do chamado dom de pastor. E eu peço aí para você abrir a sua Bíblia em dois textos. A gente sempre está repetindo esses mesmos dois textos nas últimas quartas, que são os textos que de alguma forma dignificam, de alguma forma orientam os chamados dons de capacitação, os dons de nascimento da igreja. Nós vimos que não há uma lista fechada, uma lista restrita, sugerida pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve vários textos, Romanos, Gálatas, Coríntios, Efésios, escreve para a igreja de Filipe, para a igreja de Tessalônica, são pelo menos 6 igrejas. O apóstolo Paulo tem 13 cartas, mas são pelo menos 6 igrejas que recebem orientações de Paulo. E não há uma lista restrita. Paulo não escreve os mesmos dons para a igreja em Roma, para a igreja em Corinto, para a igreja em Gálatas. Há diversidade. Mas ao mesmo tempo que os dons são diferentes, Paulo indica os dons de nascimento, os dons que organizam a igreja. A gente falou em algum momento dos estudos sobre essa questão da prioridade, não a prioridade no termo de hierarquia humana, porque todos os dons são importantes, todos os dons são úteis para o bom desenvolvimento do corpo de Cristo, mas há uma prioridade cronológica. E a gente usou inclusive o exemplo de construção. Todas as partes numa construção são importantes, mas a gente não começa a construir uma casa pelo teto. Você precisa fazer a estrutura. E a estrutura da igreja surge a partir de 4 dons. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Vou colocar aqui na versão que a gente está mais acostumado, que é a Almeida Revista e Atualizada, e depois eu vou ler numa outra versão que eu separei aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Na Almeida Revista e Atualizada. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, depois socorro, governos e variedades. Então, segundo texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Primeiramente, apóstolos, profetas e mestres. Numa outra versão diz assim: na igreja Deus pôs tudo no lugar certo. Já é uma versão com aqui algum nível de interpretação. Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar os apóstolos, em segundo os profetas, em terceiro os mestres. Apóstolos, profetas, mestres. Vamos para o texto agora de Efésios. Efésios, capítulo 4. Livro de Efésios, capítulo 4, a partir aqui do versículo 11. Ele mesmo, e aqui está falando de Jesus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nós vimos que o dom de apóstolo e o dom de evangelista, eles são próximos, eles são os dons de missões, eles são os dons de semeadura. O apóstolo e o evangelista são os primeiros a semear a semente do evangelho, as boas novas de salvação. E depois nós temos a figura do pastor e do pastor mestre, que é o que a gente vai falar sobre isto hoje, como aqueles que vão regar essa semente, aqueles que vão poldar, que vão limpar o canteiro ali onde aquela árvore está crescendo, vai colher os frutos, vai distribuir os frutos. Nós vamos ver isso um pouco no dia de hoje. Na outra versão, Efésios 4:11, ele escolheu uns para serem apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja.
Uma coisa interessante da gente observar é o versículo 12. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. E aí no versículo 12 vai dizer qual o objetivo, o para quê desses 4 primeiros dons. Versículo 12, aqui na Almeida Revista Atualizada. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então os apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, eles surgem como dons de capacitação. Deus distribui os dons, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, e a partir dos primeiros 4 dons, a gente vai ter o desenvolvimento da igreja, e o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus Filho, o próprio Deus Pai, fazendo o aperfeiçoamento dos santos. Na outra versão vai dizer assim: Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Então, os ministérios, ou os dons de apóstolo, de evangelista e de pastor-mestre, servem para o aperfeiçoamento do povo de Deus, para que o serviço real, para que o corpo de Cristo funcione de maneira íntegra, de maneira plena, de maneira satisfatória. Nós vimos, nas semanas anteriores, que os dons eles são distribuídos pelo próprio Deus. E como que acontece isso, né? A gente falou agora há pouco que há divergências, ou melhor, há diferenças entre a quantidade de dons que aparecem na igreja de Roma, na igreja de Corinto, na igreja de Éfeso. Por que que isso surge? A gente entende o seguinte: em primeiro lugar, diz respeito à soberania de Deus. Deus é quem dá, Deus é quem distribui, e Deus sabe quando, Deus sabe como, Deus sabe o momento, o formato, o tempo certo de distribuir esses dons. Uma outra característica, lógico, primeiro a soberania de Deus, mas a necessidade local. De repente, por que há divergências? Ou, de novo, divergências não, diferenças. Por que há diferença entre a lista de Roma e a lista de Corinto e a lista de Efésios? Por causa da necessidade. Uma igreja local tem uma demanda, uma igreja local tem uma necessidade. Deus vai e atende aquela necessidade. A outra igreja não tem a mesma demanda, a mesma necessidade. Então, todas as igrejas precisam dos apóstolos, evangelistas, dos pastores. Mas talvez nem todas as igrejas precisem de outros determinados dons. Eles vão surgindo conforme a necessidade. E uma terceira característica diz respeito à chamada medida da fé. Tem uma necessidade, mas também tem uma medida da fé. O quanto que aquela igreja, o quanto que aquela comunidade busca aquele dom, o quanto que aquela igreja, aquela comunidade que necessita estar preparada para aquele dom. E a gente está falando de caráter de fé. A gente não está falando de meritocracia humana. Não estamos falando em status sociais. Não estamos falando de diplomas. Estamos falando de caráter de fé. Cada um dos grandes servos de Deus, quando a gente pega a lista dos heróis da fé, que estamos aqui meditando nas quartas-feiras às 18 horas, tem uma medida de caráter de fé. Para José sentar no trono e governar como o segundo abaixo de Faraó, a medida da fé de José do Egito, ela foi provada. O caráter da fé de José do Egito foi provado. Então, há a soberania de Deus, há uma necessidade da comunidade, da igreja local, mas, querido, não tenha dúvida, há necessidade da medida de fé, há necessidade de um caráter aprovado. Deus não dá dos seus dons espirituais, mesmo que haja necessidade, para qualquer pessoa. Há uma necessidade de estarmos buscando, de estarmos crendo no agir de Deus e de vivermos na dependência do Senhor. Bom, nós vimos duas características no ministério pastoral. Nós vimos a característica do pastor no Antigo e no Novo Testamento, a questão da rotina do sacerdote. Então, o pastor que tem a rotina da oração,
que tem a rotina da santificação, que tem a rotina do estudo da palavra de Deus, similar ao que acontecia no Antigo Testamento com a pessoa do sacerdote. Vimos que o pastor tem a interlocução, a fala, a pregação, e o pastor interage com o povo de Deus, mas também o pastor interage na sociedade. E vimos isso na figura dos profetas. Os profetas que levavam ao povo o recado do Senhor, aquela frase poderosa, assim diz o Senhor. Os profetas relembravam a lei de Moisés, as ordenanças, mas os profetas também denunciavam o pecado, denunciavam a injustiça. Vez por outras, nós temos personagens como, por exemplo, João Batista, com o dedo em riste, denunciando os pecados do rei Herodes. Então, passa por esse formato. Depois vimos num segundo encontro, numa outra quarta-feira, a relação do pastor com a Bíblia, com a palavra de Deus. A palavra de Deus que precisa ser amada, precisa ser crida, principalmente pelo pastor, para que ela possa ser pregada, para que ela possa ser ensinada. E vimos que o desenvolvimento de todos os outros dons estão intimamente relacionados à pregação da palavra de Deus. E a pregação tem vários formatos também. Tem a pregação chamada querigmática, tem a pregação chamada didática, tem a proclamação, tem a figura do arauto. São vários modelos de pregação. E a igreja, ela vai sendo alimentada, os dons vão sendo distribuídos pelo Espírito Santo de Deus, através do entendimento, do conhecimento da palavra de Deus. Se o pastor não alimenta a igreja de maneira plena, de maneira correta, os demais dons de serviço na igreja também vão dar problema. Então é um efeito em cascata. Nós precisamos ter muita consciência e muita responsabilidade. Agora vamos entrar no texto de hoje. Efésios 4, versículo 11, fala dos pastores mestres. A palavra pastor, que aparece no texto bíblico, a gente viu já no mês passado, antes do aniversário da igreja, tem dois tipos de palavra que apresentam, que significam, que direcionam o ministério pastoral no Novo Testamento. Uma palavra é a palavra poimen e a outra é o bosque. A palavra poimen, ela tem uma característica daquele que é seguido. O pastor que é seguido, o vaqueiro, um oficial, alguém que preside, o que encabeça, um supervisor. Então o pastor é aquele que está à frente e literalmente as ovelhas o seguem. Já a palavra bosque fala de uma atividade muito própria do pastor, que é o apacentar. E o apacentar, no Novo Testamento, não é só conduzir. O apacentar é alimentar, é nutrir. E essa configuração da palavra bosque é muito profunda. O pastor nutre as ovelhas. E essa nutrição acontece como? Através da palavra de Deus. Através da palavra do Senhor. Que as ovelhas de Cristo são alimentadas, são exortadas, são nutridas. Mas, nesse texto de Efésios 4, aparece um detalhe. O texto fala de apóstolos, fala de evangelistas, mas dentro de uma mesma conjugação, ele coloca pastor e mestres. A gente tem uma conjugação, esse e, uma preposição que está conjugando dois substantivos. O substantivo pastor e o substantivo mestre. Algumas versões vão aparecer mestres, outras vão aparecer doutores. E nós vimos lá no texto de Coríntios, que entre os primeiros, Deus chamou primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro lugar mestres. Seria o mestre uma pessoa diferente do pastor? Todo aquele que é mestre é pastor? Todo aquele que é pastor necessariamente tem que ser mestre? Vamos tentar caminhar e decifrar um pouco disso hoje. Então está aparecendo aí para você a terminologia no original.
o poimen cai, essa conjugação, esse e que está adicionando essa fala, né? Poimen cai didáscalos, pastor, mestre. E o que significa o cai? Que merece a nossa atenção aqui. Ela é uma conjugação que está adicionando. Pastor mais mestre. Pastor também mestre. Não é uma palavra que está separando. Dá a entender, e dentre muitas escolas de estudos, eu sou partidário dessa, dá a entender que necessariamente exige-se do pastor essa condição de maestria, de doutoramento, de conhecimento aprofundado da palavra de Deus. Então a palavra poimen, pastor, a palavra didáscalos, mestres ou doutor, e a palavra cai, e também, pastor, também mestre, pastor, além disso, mestre. Mestre exatamente do quê? A gente já vai ver também isso adiante. Nesse sentido, a palavra cai nunca aparece. E olha, essa conjunção é a palavra que mais aparece no texto bíblico. A palavra cai é a palavra que mais se repete, que é uma palavra comum, né? Mas ela nunca aparece, segundo o Strong, o comentarista que eu acessei para trazer essa resolução, cai nunca aparece como adversário do substantivo. Ou seja, não seria pastor e não mestre. Cai nunca está negando o primeiro substantivo. Em todas, mais de 900 vezes que aparece na Bíblia, nunca está se referindo contrariamente ao primeiro substantivo, à primeira conjugação principal. E a palavra didásculos? A gente já falou muito sobre o poimen. E a palavra mestre ou doutor, o que significa? É um substantivo que é derivado da palavra didasco, que é ensinar, e significa um professor, um instruído ou um instrutor com reconhecido por seu domínio em seu campo de aprendizado. Então, o mestre ou doutor é uma pessoa que tem o domínio reconhecido no seu campo de atuação. Isso acontece no mundo acadêmico, uma pessoa que gradua, pós-gradua, que busca um mestrado, um doutorado numa área, ela passa a ter um reconhecimento, inclusive formal, de que ela tem domínio sobre aquele assunto. Quando a gente migra isso para o contexto eclesiástico, para o contexto da Igreja de Cristo, a gente passa a entender que exige-se da pessoa, do pastor, um nível de conhecimento, um nível de domínio, a palavra é interessante, né? Um nível de domínio no seu campo específico. Qual é o campo do pastor? O campo do pastor, necessariamente, é a palavra de Deus. E um segundo campo do pastor são os relacionamentos humanos. Então, espera-se do pastor mestre, o poimen cai didáscalos, espera-se dele que ele tenha conhecimento aprofundado, domínio nas questões da palavra de Deus. E aí, querido, a gente tem que tocar o dedo na ferida. A gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Por que a gente tem um evangelho tão doente no Brasil? Entre muitos motivos. Por que a gente tem um evangelho tão doente? Por que a gente tem uma fé tão confusa no nosso país? Passa-se muito pelos seus líderes. Passa-se muito pelos seus pastores. Igrejas que aceitam e que colocam à frente da pregação, do ensino da palavra de Deus, pessoas sem nenhum preparo bíblico, sem nenhum preparo teológico. Denominações que não aceitam estudo nenhum da palavra de Deus. E o texto está dizendo que o pastor seja mestre. Se fosse para receber de maneira plena o conhecimento, de maneira miraculosa, a palavra não seria essa, não seria didásculos. Porque o didásculo tem essa característica do ensino, da educação, da instrução. Se fosse para ser
um pastor, mestre na palavra de Deus, nos conhecimentos das questões eclesiológicas, simplesmente pelo poder revelacional de Deus, nós não teríamos, por exemplo, os discípulos durante 3 anos fazendo estágio com Jesus. Jesus vem, estende a mão, dá autoridade, dá poder, dá todo o conhecimento para eles, e eles sairiam pregando. O apóstolo Paulo não teria passado toda uma vida como fariseu estudando. Aí você vai dizer, pô, mas Paulo era fariseu. A crítica ao farisaísmo não é o estudo. Jesus não critica os fariseus pelo estudo. Em Mateus 23, quando Jesus desce a lenha nos fariseus, ele vai dizer o seguinte: olha, deem ouvidos a tudo que os fariseus falam. Se der, põe aí para a gente, Juliano, Mateus 23, versículo 1. Versículo vai de 1 a 3. Deem ouvido a tudo o que os fariseus falam, só não façam o que eles fazem. O problema dos fariseus não era a busca pelo conhecimento. No Antigo Testamento, o profeta Oséias vai ser usado por Deus e vai dizer assim: olha, corramos, prossigamos em conhecer a Deus. Ora, por que deveria o profeta correr atrás? Se é para Deus dar a bênção do conhecimento de maneira revelacional, a gente não precisa correr atrás, não precisa prosseguir no conhecimento. Mas a grande verdade, querido, é que Deus nos deu inteligência, Deus nos deu capacidade cognitiva, e não tem lógica de nós termos uma Bíblia escrita na nossa língua materna, se não for para estudarmos. E muita gente querendo ascender ao ministério, muita gente querendo ir para o campo missionário, muita gente querendo abrir e liderar a igreja, mas não quer estudar. Olha aqui, Mateus 23. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos e disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Olha, o que eles dizem está correto. Os caras estudam pra caramba. O que eles dizem está correto. Versículo 3. Vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Mas todavia, porém, contudo, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Uma coisa é saber, outra coisa é crer, e uma terceira coisa é praticar. Quando ele subiu, levou cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar pastores e mestres. Queridos, exige-se do ministério pastoral o conhecimento não mínimo, não raso, mas um conhecimento profundo. Pastor não é carreira dentro de igreja. Então a pessoa, já estou tantos anos na igreja, já passei por tantos departamentos, então eu vou concorrer a uma vaga de pastor. Não é assim que funciona. O texto diz: ele chamou uns para isso, outros para aquilo. Uma vez que você é chamado, você já está com todas as competências? Não. Por isso é necessário o desenvolvimento contínuo. O apóstolo Paulo fala sobre o progresso na fé. Nós precisamos progredir nas questões, nós precisamos progredir no conhecimento da palavra de Deus. Isso para todos os cristãos. Mas o pastor, ele tem uma responsabilidade maior. Vamos ver alguns atributos? Atributos do mestre. Vai aparecer aí para você. Atributos do mestre. Atributos do mestre. Olha só, isso é o significado da palavra didásculo, tá? Quando a gente pega no dicionário, no léxico, a palavra didásculo, o que aparece? Professor. Alguém que ensina a respeito das coisas de Deus e dos homens. Olha que coisa interessante. Alguém que ensina a respeito das coisas de Deus e dos deveres dos homens. Então o pastor também deveria ter competências
Isso a gente busca nas questões humanas, nas questões sociais. Por que determinadas questões a gente orienta os irmãos em determinadas questões que às vezes você não tem um mandamento, às vezes você não tem um mandamento preciso na Bíblia. Vou te dar um exemplo. Aqui na nossa igreja, a gente tem dentro do Ministério de Adolescentes, a gente tem algumas diretrizes, algumas orientações. Por exemplo, para que o adolescente não inicie o namoro antes dos 16 anos. Da onde que vem essa fala? Olha o que o texto diz aqui, o didáscalo, né? Precisa ser alguém que ensina a respeito das coisas de Deus e dos deveres humanos, sociais. Então a gente entende que com 16 anos, o menino, a menina, que não trabalha, que não desenvolve ainda as suas outras competências facultativas que lhe deem maturidade, não tem condições emocionais para sustentar um namoro, para começar, para terminar, para tomar um fora, e aquilo vai mexer profundamente, e talvez vai destruir emocionalmente a vida de uma pessoa que está começando. Aí a pessoa diz assim: olha, me mostra na Bíblia onde isso está escrito. Não, não tem na Bíblia essa regra dos 16 anos. Mas isso é uma orientação dos pastores da igreja, que tem buscado, dentro do que a Bíblia chama de didáscalos, trazer resposta a respeito das coisas de Deus e também orientação dos deveres humanos. Alguém que é qualificado para ensinar, mestre da religião. Isso acontecia, né, no universo judaico. Os doutores da lei, os mestres da lei, os escribas. A gente sempre olha isso com negatividade. A negatividade não está em ser mestre. A negatividade não está em buscar o conhecimento. A negatividade não está... O que Cristo questiona, o que Cristo aponta o dedo e recrimina nos fariseus, não é a busca pelo conhecimento. O que Cristo recrimina é porque eles conhecem e não obedecem, porque eles sabem e não creem, porque eles liam as Escrituras e não encontravam ao próprio Cristo. E aí tem gente que vai dizer que o problema é o estudo. Olha, não devemos estudar a palavra de Deus. A gente tem que pregar o que Deus revela. A gente abre o texto e Deus fala. Querido, Deus fala porque Deus é poderoso. E Deus vai falar a tempo e fora de tempo. E Deus vai falar em toda e qualquer circunstância. Mas o que Deus quer para os seus pastores, para as suas igrejas, lembra do versículo 12? Para o aperfeiçoamento. É que os seus pastores tenham domínio, conhecimento da palavra de Deus. Olha outra coisa aqui que ainda entra dentro dos atributos de didáscalos. Daqueles que pelo seu imenso poder como mestres, atraem multidões. E aí dá o exemplo de João Batista, de Jesus, o exemplo do apóstolo Paulo. Então, pelo poder do convencimento, pelo carisma pessoal, mas esse carisma está sendo sustentado no quê? No conteúdo. Didáscalo é conteúdo. Não é só a pessoa que fala bem. O poder não está na oratória. Tem muita gente que fala bem e arrasta multidões. A gente vê isso na política, a gente vê isso na religião. Mas não é isso que o texto diz. Não é o poder da oratória. É o poder do conteúdo. O item D aqui, pela sua autoridade, usado por Jesus para referir a si mesmo, como aquele que mostrou aos homens o caminho da salvação. Então, conteúdo profundo das coisas da Bíblia, da teologia, das questões humanas, qualificação para o ensino, autoridade. E o item F vai dizer assim: daqueles que na assembleia religiosa dos cristãos encarregavam-se de ensinar. Como? Assistidos pelo Espírito Santo de Deus. Assistidos pelo Espírito Santo de Deus. O que Deus espera dos seus pastores? Que os seus pastores dirijam o rebanho,
que os seus pastores estejam à frente do rebanho. Estar à frente do rebanho indicando o caminho. Qual é o caminho? Jesus. O que a Bíblia, o que se espera desse dom? Que se alimente o rebanho profundamente. Mas como? Com competência, com excelência, com relevância. Queridos, é um ministério bíblico, é um ministério sobrenatural, que é exercido a partir das nossas humanidades. Deus faz infinitamente mais o que pedimos, o que cremos e pensamos. Mas exige-se da figura dos homens, das mulheres, dos pastores de Cristo, esse nível de aperfeiçoamento. E aí o item F vai dizer, assistidos pelo Espírito Santo. O estudo não é mera técnica. Agora você tem a assistência do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, no versículo 25 e 26, o texto vai dizer que o próprio Espírito nos assiste nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, e o Espírito intercede por nós de maneira inexplicável, sobrenatural, até com gemidos inexprimíveis. O Espírito nos assiste, nos suporta, nos ajuda nas nossas fraquezas. O estudo da teologia é uma fraqueza, porque é humano, mas ele é assistido pelo Espírito Santo, e aí se torna sobrenatural. Aí você pode estar pensando, mas é possível uma pessoa exercer um ministério pastoral sem estudo? Olha, eu não vou colocar limite na ação de Deus, porque Deus faz todas as coisas, mas o que eu posso afirmar com certeza é que não é esse o plano de Deus. O que Deus quer é o que seus homens e as suas mulheres, que vão exercer liderança pastoral nas igrejas, sejam mestres naquilo que o próprio Deus chamou. Vamos ver aqui 2 exemplos do Antigo Testamento. Como que aparece os mestres e doutores no Antigo Testamento? A gente falar de mestre e doutor não tem jeito, né? Tem que falar de Salomão. Olha o que diz o texto, Provérbios 1, de 1 a 4. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder. Lembra que a gente falou agora há pouco aqui? O pastor precisa conhecer profundamente das coisas da Bíblia, das coisas da teologia, das coisas de Deus, mas também ter instruções para dar sobre as questões humanas, as questões éticas, as questões morais. Está aqui, o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, o equilíbrio, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Então ensinamos profundidade das coisas de Deus, mas ensinamos também o bom procedimento. Faz parte do papel também pastoral. A Bíblia não é um livro, querido, presta atenção. A Bíblia não é um livro de ética e moral. A Bíblia é um livro espiritual, mas contém ensinamentos de ética e moral. Talvez na cabeça de algumas pessoas o cristianismo serve para formar apenas bons cidadãos. Olha, o menino, a menina, o jovem, o homem, a mulher cristão, ele não mente, ele cuida do próprio corpo, ele não se entrega à bebida, ele não se entrega às drogas, ele é bom pagador das suas contas, ele é um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa mulher. Querido, não é para isso que Deus nos chamou. O ensino da palavra de Deus nos torna pessoas, e a gente já viu isso, seres espirituais. Antes de ter, nós precisamos ser espirituais. Aí todas essas características da boa cidadania acontecem naturalmente. O novo natural, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Mas não é primeiro para isso. Não é ser bom moço, boa moça, bom rapaz, bom homem, boa mulher, que nos fazem servos de Deus. Agora olha o entendimento profundo. A gente falou aqui dos deveres humanos, Saber como bem proceder. Olha o entendimento profundo da palavra de Deus. Antes
da manifestação do Cristo, antes do derramar do Espírito Santo. Olha que loucura que Salomão fala. Mas de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Atenta, pois, à oração do teu servo, e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti. Até esse momento de Salomão, um recorte é de 950 antes de Cristo, já tinha aí pelo menos, algo em torno de 500 anos, pelo menos, que a tenda, o tabernáculo, estava no meio de Israel. Quando Moisés lidera a saída do povo do Egito, Deus leva Moisés no Sinai, dá uma série de visões a Moisés, e Moisés manda construir, fabricar uma grande tenda, o tabernáculo do Senhor. E lá atrás Moisés disse que ali estava a presença de Deus. E a nuvem, a Shekinah de Deus descia, e o povo parava, acampava. A nuvem descia aonde? Lá no tabernáculo. O tabernáculo ficava tão cheio que o sacerdote não conseguia nem entrar. Isso está lá no último capítulo de Êxodo. Queridos, olha o que Salomão fala, olha o nível de sabedoria, de doutoramento no relacionamento dele com Deus. Salomão olha para o tabernáculo e disse: Deus não cabia nesse tabernáculo. Ele faz um baita templo, com madeiras nobres, com ouro, com prata, com bronze. Ele olha aquilo e diz: Deus não cabe neste lugar. Isso é um nível de profundidade. Parece simples para nós hoje, parece meio óbvio. Mas pensa, na época em que Salomão declara isso, é algo muito profundo, de alguém que tinha um nível, não apenas de experiência, mas de conhecimento profundo da palavra de Deus. Um outro personagem, para falarmos aqui de mestre e doutor no Antigo Testamento, é Daniel. Daniel é reconhecido como alguém que tem sabedoria, e é reconhecido essa sabedoria de Daniel pelos seus adversários. É Nabucodonosor que declara o que eu vou ler agora. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Nabucodonosor declara que há Espírito de Deus na vida de Daniel, antes de Daniel declarar os sonhos. Porque o nível de doutoramento, o nível de maestria, o nível de profundidade que Daniel tinha com Deus já tinha sido reconhecido. Agora esse texto de Daniel capítulo 9 é fantástico. É fantástico. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, ao qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que fala o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Daniel estudando a palavra de Deus, Daniel que estava no cativeiro, Daniel que estava fora, que não estava sendo cuidado, que não estava sendo mentoreado, que não estava sendo guiado por sacerdote nenhum, por nenhuma casa de Levi. Daniel diz assim: olha, eu entendi o que o texto quer dizer. Muita gente lia o profeta Jeremias. Daniel entendeu. Por quê? Porque Daniel tinha essa condição do mestre, do doutor como dom. No Antigo Testamento a gente já viu que os dons se manifestam pontualmente. No Novo Testamento, o dom, o Espírito Santo já foi derramado, e nós temos a manifestação plena de Deus nas nossas vidas. Os irmãos estão colocando de novo o texto que a gente está usando aqui como o texto base, Efésios 4. Ele mesmo deu, Ele mesmo escolheu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores
cai também, além de pastores, mestres, a fim de que, tem um objetivo, em vistas de, buscando, objetivando alguma coisa, o quê? De que a igreja de Cristo estivesse preparada, estivesse sendo aperfeiçoada. Querido, quando a gente fala em mestre no Novo Testamento, não tem outra referência que melhor caiba do que o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, a pessoa de Cristo Jesus. Em João capítulo 1, nós temos, ou melhor, em João capítulo 3, versículo 1, nós temos o texto apresentando um personagem chamado Nicodemos. E o texto diz que um certo homem dos fariseus, chamado Nicodemos, foi procurar Jesus. Era um dos principais dos judeus. E de noite, ele foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que é mestre da parte de Deus. Rabi, sabemos que é mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que faz se Deus não estivera com ele. Esse personagem Nicodemos, ele era um conhecedor da lei, ele era um estudioso da lei. Enquanto os outros fariseus estavam malhando Jesus, olha, é pecador, é blasfemo, ele precisa morrer, Nicodemos chega a uma conclusão, pelo estudo. Nicodemos era um mestre, mas Nicodemos chama Jesus de Rabi. Nicodemos honra Jesus. E Nicodemos admite, olha, eu tenho que admitir, ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos reconhece que Jesus era Rabi, que Jesus era mais mestre do que ele próprio, e reconhece que aquilo que Jesus faz vem única e exclusivamente da parte de Deus. Põe esse slide por gentileza aí, Juliano. A palavra Rabi significa grande número. Grande número do quê? De conhecimento. Então quando você está chamando alguém de Rabi, você está assumindo que aquela pessoa tem uma quantidade de informação, de conhecimento dentro daquela área. Se é um Rabi da filosofia, é em cima do pensamento filosófico. Se é um Rabi da matemática, em cima dos números. Quando se chama Jesus de Rabi dentro do seu contexto, é porque se assume que Jesus era o mestre dos mestres no conhecimento da fé judaica. E quem disse isso foi um outro mestre, que se vê menor. Agora, da onde que vem? Da onde vem a autoridade de Jesus? Nós vimos que o pastor mestre é aquele que tem conhecimento, mas aquele que tem a autoridade, aquele que é assistido pelo Espírito Santo de Deus. E o texto que aparece aí para você, de Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29, diz o seguinte, e esse texto é um texto que encerra o chamado Sermão do Monte, o sermão principal de Jesus, e quando Jesus encerra o seu grande discurso de início de ministério, olha o que as pessoas dizem dele. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, ou do seu ensinamento. Por quê? Porque Jesus didásculos, Jesus ensinava com quem tem autoridade. Jesus didásculos com eusoia, com autoridade. Que tipo de autoridade? Diferente da dos escribas. As pessoas ficaram maravilhadas, porque Jesus ensinava num formato de autoridade que nenhum dos escribas tinha. Vou ler aqui de novo, que eu estou mais pertinho agora aqui do monitor. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas dos seus milagres. Jesus já tinha ressuscitado algum defunto? Nenhum. Milagre Jesus fez. O milagre que Jesus fez foi ensinar profundamente a palavra de Deus. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa fantástica.
Jesus ganhou a multidão, não porque trouxe Lázaro da morte para a vida, não porque acalmou a tempestade, não porque andou sobre as águas. Jesus conquistou e todos reconheceram a sua autoridade, porque ele ensinava de um jeito que os escribas não sabiam fazer. Querido, o pastor mestre precisa ter autoridade na palavra de Deus. Nem todos os pastores vão estender as mãos e curar cegos. Nem todos vão estender as mãos e levantar coxos. Apesar de cremos, a gente prega, a gente crê que há poder no nome de Jesus. Mas nem todos serão usados para isto. Mas o pastor precisa ter autoridade profunda na palavra de Deus. A palavra que aparece aí como autoridade, a palavra que aparece aí como autoridade, é a palavra exoia. E a palavra exoia significa poder, peso, especialmente autoridade moral. Olha que interessante. Olha que interessante. Por que a turma ficou tão admirada com Jesus? Porque Jesus falava com profundidade de uma coisa que ele tinha moral para falar. Os pastores precisam ter autoridade espiritual, mas também autoridade moral, para que a sua mensagem exerça o poder pleno. O segundo texto que eu quero deixar aqui para os irmãos, e a gente já está caminhando para encerrar, é o texto de Atos 19:8. Então a gente falou do pastor mestre, aquele que ensina profundamente, aquele que ensina com muita autoridade espiritual, também tem o suporte da sua autoridade moral, e aí realmente complica determinadas vidas que estão à frente de igreja, e tem a sua vida moral, social, reprovada, complica. Ele pode até estar pregando a verdade, mas complica a sua pregação, porque ele não está vivendo a verdade que ele prega. E uma última competência aqui, para a gente destacar, no ministério do pastor mestre, do pastor doutor, é a capacidade de argumentação, a capacidade de diálogo, a capacidade de raciocínio lógico, no que diz respeito às questões da palavra de Deus. E o texto vai falar sobre Paulo. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente. Até aqui beleza, ousadia. Deus não nos deu espírito de covardia, 1 Timóteo 1,7, mas de poder, de ousadia. Beleza. Basta só a ousadia? Parece que não. Porque o texto vai dizer o seguinte: Paulo ficou lá 3 meses, e olha que Paulo tinha, além do dom de apóstolo, além do dom de ensino, além do dom de mestre, Paulo também tinha o dom de curas, de maravilhas. Mas não foram os milagres de Paulo que mexeram com aquela sociedade. Olha só o que o texto diz: onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Dissertando. Quando a gente estuda dentro dos currículos aí acadêmicos, e você vai fazer um mestrado, você tem que apresentar uma dissertação. Uma dissertação. Tem uma série de regras e uma série de exigências. A palavra dissertação é a junção de 2 palavras no grego: a palavra dia e a palavra lego. A palavra dia tem uma conotação de através de um lado para o outro. Tem uma questão de duplicidade. Quando a gente fala de algo dialógico, quando você fala de algo diálogo, o que é um diálogo? Uma conversa entre 2 pessoas. Então, o dia tem essa conotação de duplicidade. Uma via de 2 mãos, indo e vindo, etc. e tal. A palavra lego, que vem de logos, tem a ver com lógica, tem a ver com raciocínio, tem a ver com palavra escrita, palavra
gramatical, ortográfica, palavra que dá sentido. Então, dialego, falando para uma conclusão, ou seja, falando corretamente, obtendo conclusão, trocando pensamento, misturando pensamentos, considerando, ponderando, literalmente fazendo a mente da pessoa agir, mexendo com a mente da pessoa. Deus fala ao nosso coração, sim. Nós somos seres relacionais, sim. A gente vem na igreja, a gente sente a presença do Espírito. Tem irmãos que riem, tem outros que choram, tem gente que tem reações corpóreas, emocionais, tudo isso. Mas tem que falar com a nossa mente, porque nós somos seres feitos à imagem de Deus, com mente cognitiva, pensante, racional, e faz parte também do ministério pastoral do mestre, quando ensinar, mexer com a mente dos seus ouvintes, das suas ovelhas. Queridos, é necessário a gente buscar excelência, é necessário a gente buscar relevância, é necessário que os ministérios pastorais cresçam, primeiro, no conhecimento da palavra, mas também cresçam na teologia, também cresçam nas demais relações humanas. Agora, a gente tem muito falso profeta, né? Falso mestre. Como é que a gente separa isso? Porque tem muita gente com vãs filosofias, com muita sutileza, e tem arregimentado muitas pessoas ao longo da história. Não é só no tempo presente. Já na época de Paulo, já na primeira geração, segunda e terceira dos apóstolos, nós tínhamos o gnosticismo, nós tínhamos o arianismo, nós tínhamos o docetismo, nós tínhamos várias doutrinas teológicas perversas, malignas, diabólicas, heréticas. Como hoje temos muitas igrejas e denominações com a Bíblia na mão, com muita sabedoria humana, carnal e maligna, e que levam pessoas para bem longe da verdade da palavra de Deus. Olha aqui os alertas que nós temos aqui nos textos de Pedro e nos textos de Paulo. 2 Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais induzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Se a destruição fosse só sobre os falsos mestres, estava tranquilo. O problema é que eles enganam muitas pessoas, e muitas pessoas se afastam do evangelho genuíno e verdadeiro de Cristo Jesus. 2 Timóteo 4, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres. Olha, vai se cercar, é tanto mestre falando heresia, que você se cerca dele. Paulo, que foi um estudioso da filosofia grega, que sentou aos pés de mestres. Como que era a filosofia um pouquinho antes da época de Jesus? Você tinha um filósofo que era seguido pelos discípulos, pelos aprendizes, pelos peripatéticos, que era o nome que se dava para os aprendizes de Aristóteles. Um filósofo, vários aprendizes. Olha o que Paulo está dizendo, agora serão vários mestres. Era um mestre para vários aprendizes, agora são vários mestres para nos distanciar da verdade. Cercar-se-ão de mestres conforme a sua cobiça, conforme o seu pecado, conforme a sua malignidade. Cercar-se-ão. O que não falta é mestre para conduzir você para longe da presença do Senhor. Com que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando a fábulas. As pessoas querem ouvir o que agrada o coração pecaminoso. Não querem ouvir o que precisa de fato ser mudado. E para terminar, Filipenses 3. Pois muitos andam entre nós,
dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Só se preocupam com coisas terrenas. A gente está vivendo uma fase da história que a gente precisa separar os adultos da fé dos meninos da fé, das crianças da fé, aqueles que vivem trocando de igreja, de religião, por qualquer vento de doutrina. Queridos, há muita heresia sendo pregada, há muita heresia sendo pregada em igrejas sérias, e há muita heresia sendo pregada em igrejas não sérias. E você às vezes tem concorrido com isso, de repente no seu local de trabalho, no seu local de estudo, porque as pessoas comparam as mensagens. Está na hora da gente mostrar firmeza no caráter da nossa fé. Para encerrar, último slide. Qual a conclusão? Pensando aí nos pastores mestres, o que se espera dos pastores mestres? O exemplo que a gente tem em Cristo, né? Jesus, o mestre que vem dos céus, o que abre mão da sua glória e da sua grandeza, o que se permite diminuir para andar em nosso meio. Uma das características maiores dos grandes mestres é de fato a humildade. Uma pessoa que tem muito conhecimento e não sabe transmitir esse conhecimento para os mais simples não é mestre. Uma pessoa que tem muito conhecimento e esnoba o outro não é mestre. O conhecimento é presente de Deus. Pastor mestre, pastor doutor é dom de Deus, que é desenvolvido também dentro das nossas humanidades. Primeira competência do pastor mestre, o conhecimento profundo a respeito da palavra de Deus e das profecias da palavra de Deus. O segundo conhecimento profundo é a prática, vivência, a aplicação na vida própria e também na vida cotidiana das pessoas. Não é um conhecimento inatingível, tipo de um ermitão que você precisa sair e viver longe da sociedade, não. Cristo agradou ao Deus Pai na sociedade. E uma sociedade tão ruim, tão corrupta, tão promíscua, quanto a nossa, a sociedade romana era. Uma postura de caráter. O mestre que atendia as crianças, atendia os pastores de ovelha, os agricultores, os soldados, que atendia outros mestres, como Nicodemos. E por fim, a espiritualidade, a dependência. Cristo Jesus em tudo dependia de Deus Pai. Ele mesmo fala isso. A palavra que eu vos falo não é minha, mas o Pai que me enviou é que faz todas as obras. Querido, nós precisamos desenvolver dentro das nossas igrejas, nós precisamos desenvolver dentro dos nossos ministérios, o chamado ministério pastoral pleno, que é esse ministério que a gente tem visto. É um desafio na minha vida, é um desafio na vida dos pastores dessa igreja. Nós não estamos prontos, mas nós estamos buscando. Nós estamos buscando. Que Deus nos abençoe, que Deus levante outros pastores com esse desejo profundo de transmitir a palavra de Deus com excelência, profundidade, em nome de Jesus.